Salve, salve, amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Sejam todos muito, muito bem-vindos a mais uma semana, onde a gente bate um papo sobre cultura, sobre mercados, sobre arte, sobre relacionamentos, sobre qualidade de vida. E quem eu tenho a honra, o prazer, a alegria de estar recebendo hoje aqui, essa pessoa maravilhosa, Amanda Ismel. Amanda, super obrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente, super obrigado por estar aqui. Vamos falar um pouco, vamos tirar uns preconceitos, tirar umas coisas da cabeça das pessoas, vamos mostrar a maravilha do teu trabalho, Amanda. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, né, recebendo essa possibilidade, esse canal, de estar falando um pouco sobre a minha ótica, a respeito de relacionamento, a respeito das novas formas de se relacionar, porque a gente entende que a humanidade ela é transitória, né? Nós somos efêmeros, então a gente já teve aí vários modelos culturais de relação e hoje a gente vive num momento que isso está mudando novamente e eu gosto muito de conversar sobre isso. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Sem dúvida alguma. Primeiro, aqui no Café Cultural, Amanda, eu não gosto muito de fazer apresentações. Eu gosto que as pessoas se apresentem, eu gosto que as pessoas falem o seu trabalho. A única coisa que eu vou dizer para vocês, gente, é que é o seguinte. Uma coisa é a gente receber pessoas bonitas. E a Amanda é muito bonita. Uma coisa é a gente receber pessoas que são inteligentes. E a Amanda é muito inteligente. Outra coisa é a gente receber uma pessoa que recebeu um título da mais bela do Brasil. Sexy. E a mais sexy do Brasil. Antes de mais nada, Amanda, primeiro eu quero que você se apresente. Claro. Por Amanda Ismel, quem é Amanda Ismel? Então, eu sou uma mulher, sou mãe, sou esposa, e há mais ou menos 5 anos eu comecei a trabalhar com sexualidade e relacionamento. Né? Isso deu sentido ao trabalho que eu desenvolvo hoje. Hoje eu sou sexy coaching, ou seja, eu sou uma coaching que age diretamente na vida sexual das pessoas. E, além disso, eu trabalho como modelo, produzo conteúdo para plataformas como o OnlyFans, de conteúdo adulto. E também sou empresária. Tenho uma loja, um e-commerce de produtos eróticos, ou seja, tudo muito caliente. Sim. Que, aliás, a gente está acompanhando, já vi várias matérias por aí, dois mercados não caíram com pandemia, com tudo o que está acontecendo, muito pelo contrário, até cresceram. Um foi o mercado pet. As pessoas estão cuidando muito dos seus bichinhos, felizmente. E outro mercado que cresceu muito foi o mercado erótico. Sim. O mercado que vem ao longo do tempo crescendo, as pessoas estão perdendo um pouco aquela, não é nem vergonha, aquele medo. Eu acho que as pessoas tinham até há pouquíssimo tempo, não estamos falando de 40, 50, não, estamos falando de coisa de 10, 20 anos. As pessoas tinham medo de falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, falar sobre relacionamentos, e felizmente as pessoas começaram a perder um pouco esse medo. Então, mas a pergunta que eu quero te fazer, Amanda, antes de você entrar nesse mercado, que eu quero conhecer bastante esse mercado, o que classifica uma pessoa como sexy? Sexy é beleza física, sexy é beleza de pensamento, sexy é comportamento. Como que a gente classifica uma pessoa como, essa pessoa é sexy? Olha, se você for perguntar para mim, que sou extremamente demissexual, eu acho que o sexy vem muito da inteligência, do quanto a pessoa consegue ser interessante. Esse é o meu ponto de vista, tá? Como você sabe, eu ganhei o título da mulher mais sexy do Brasil. Eu fui indicada pela internet entre 200 outras mulheres belíssimas do Brasil. E se eu for te dizer como vencedora, né, para mim, o meu conceito de ser sexy, eu acho que é ser autêntica, eu acho que é ser empoderada, entende? Eu sou uma mulher muito curiosa, eu sou uma mulher muito destemida. Então, talvez seja esse o conceito das pessoas que também votaram em mim. Imagino. Muito legal, muito legal. Agora vamos falar do mercado de produtos eróticos, o mercado sexy. É assim, que nem a gente estava conversando. É um mercado que
Diferente de outros, até comida está caindo, gente. O pessoal tá trocando hábitos alimentares. Mas o mercado de produtos eróticos, o mercado sexy, o mercado literal, não cai. Ao contrário, está crescendo. A que você deve isso, Amanda? Eu acho que assim, ó, a gente viveu durante a história da humanidade várias fases, né? Até a gente chegar ao declínio total do autoconhecimento e da sexualidade. Isso aconteceu ali no final do reinado da Rainha Vitória. Tá. Então, o período vitorino, ele ferrou com a sexualidade das pessoas porque tudo era proibido, tudo era feio, né? E a gente precisou de gênios como o Freud para estudar a nossa sexualidade, para conseguir reverter o tanto de negativo que isso fez com as pessoas, né? Então eu acho que hoje as pessoas estão conseguindo entender que sexo é muito mais do que... vai além de sacanagem. Sexo é saúde, sexo é vida. E se o nosso criador não entendesse isso como uma coisa positiva, ele não teria colocado o prazer e a reprodução no mesmo sistema. Perfeito, então, perfeito. Eu, na minha concepção, não faz sentido as crenças, né, vamos chamar assim, para a gente não entrar num aspecto religioso, vamos pensar que existem crenças que condenam a sexualidade, e isso não pode ser... Não faz sentido para mim. Tá. Afinal de contas, nós todos viemos porque alguém transou. Exatamente, não tem como, né? Até pelo menos existe já outras formas, mas precisa ter gente fazendo sexo para a gente poder estar aqui. Senão, exatamente, Sérgio. Então, assim, não faz sentido a gente pensar que é algo pecaminoso, entende? Claro, claro. Eu acho que é sempre o ser humano que que exerce a lei do livre-arbítrio de fazer uma coisa ser positiva ou ser negativa. Eu particularmente, hoje trabalho com sexo, e eu acredito que eu trabalho com a energia do sexo e do amor. Todas as vezes... é muito forte, né? Que é muito forte e muito necessária. Todas as vezes que eu consigo conectar um casal, eu tô, na realidade, conectando uma família. Afinal de contas, muitas famílias se desfazem porque as pessoas não transam, né? Sim. Chega a ser engraçado, e a pandemia trouxe muito isso, né, Amanda? Quando as pessoas se viram em casa, muitos maridos simplesmente não conseguiram. Olha, eu vou me relacionar legal com a minha companheira, com o meu companheiro, independente, gente. Mas muitas pessoas não conseguiram. Porque, na verdade, não se encontravam. Muitas pessoas se separando, né? Olha, ou seja, as pessoas, na verdade, nunca estiveram juntas. Exatamente. Usavam o trabalho, usavam sair de casa como uma desculpa, que era uma fuga. Quando você não teve mais essa fuga, sabe, você teve que olhar no olho da pessoa que estava morando com você, que estava vivendo, estava se relacionando, muitas vezes esse olhar quebrou. Exatamente, e eu te digo mais. Eu acho que assim, ó, a pandemia ela fez a gente fazer uma espécie de cura interior. Tu foi obrigado a ficar de castigo contigo mesmo, refletindo se os teus atos nos últimos anos estavam corretos. Show. E eu vou te falar, eu acho que em 2 anos ali de pandemia eu conheci mais do meu parceiro do que em 10 anos casado. Concordo contigo e tô junto contigo nisso. Foram anos maravilhosos, eu diria assim. Óbvio, sem poder, com tudo que a pandemia de ruim trouxe, mas eu acho que, sabe, quem conseguiu, que nem a gente disse, olhar no olho do seu companheiro, sua companheira, foi fantástico. Quem estava onde gostaria de estar não passou perrengue, entende? Eu já vinha num processo de autoconhecimento, eu já vinha num processo de ressignificação da minha própria relação. Então, é claro, a gente teve dificuldades financeiras? Teve, como todo mundo teve. Estamos ainda, né? Estamos ainda com isso. No entanto, ficar trancado em casa com o meu filho e com os meus filhos e com o meu marido, para mim não foi um sacrifício, porque eu gostava de estar onde eu estava, né? Legal, que show. Amanda, as pessoas buscam sexo como fuga, principalmente sexo virtual? Sim, e vou te dizer assim, ó, na realidade, às vezes o sexo virtual, ele serve para tu realizar alguma fantasia que tu não tem coragem de vivenciar.
E a gente está abrindo isso também para casais, né? No meu caso, que tem um foco bem grande de trabalho para casal, a gente vê que muitos casais acompanham o nosso lifestyle como um casal liberal, não tem coragem de vivenciar isso, mas entra, por exemplo, no meu OnlyFans, sabendo que eu não sou atriz, entende? Tá. Então, Ou seja, o que você está realizando dentro do OnlyFans, e aí já vamos explicar para quem não conhece o que é o OnlyFans, ou seja, o que você está fazendo lá é você mesma. Exatamente. Então, você não está desempenhando um papel, né? Eu não sou atriz. Eu costumo brincar que eu não sou atriz, mas eu sou artista. Então, eu dancei muitos anos da minha vida. Tenho uma companhia de dança que funciona até hoje em Porto Alegre. Legal. E então, assim, eu consigo colocar aquele brilho numa coisa cotidiana. Tá. A fim de dividir com os casais e apimentar as relações de quem não tem coragem de fazer aquilo ali que eu estou fazendo na prática. Uma coisa, Amanda, esse coaching que você faz, obviamente tem toda a segurança, tem toda a privacidade, sabe, da pessoa, do casal, mas assim, você pede para que as pessoas se abram contigo? É necessário que as pessoas se abram contigo, ou seja, falem quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são suas vontades. Na verdade, e as pessoas conseguem expressar isso? Na verdade, assim, Sérgio, o processo de coaching, tá, é um processo que te leva a procurar dentro de ti as respostas. Eu brinco que o coaching é o bom perguntador. Entende? Então, não sou eu que vou te dar novas crenças, eu só vou buscar junto contigo ressignificar as coisas que tu tem e sobretudo, fazer com que tu encontre as respostas para que tu consiga transmutar de um certo momento que tu está vivendo para um novo momento que tu quer viver. Então, o coaching ele pode funcionar como coaching de relacionamento, como coaching de emagrecimento, como coaching financeiro. No meu caso, que trabalho especificamente o sexo, o que eu faço? Eu tento saber, né? Na verdade, quando tu vê um casal, são dois universos que se chocam. Cada pessoa vem de uma família, cada pessoa vem de uma criação, cada um tem uma descendência de raça, cada um tem uma crença religiosa e política. Então, é muito pouco fácil a gente querer misturar tudo isso e ter aquela crença falida do amor romântico, do felizes para sempre, no combo com uma pessoa só. Entende? É muita responsabilidade, Sérgio. A partir de hoje, a gente ser casado, aí tu é responsável pela minha felicidade. Nossa, por favor, pare, né? Isso não funciona, mas é a modelagem de casamento que a gente tinha até então. Então, o meu trabalho de coaching, basicamente, é esse. É fazer com que a pessoa faça essa imersão para dentro de si mesmo. Para que ela encontre dentro dela o que limita ela, o que trava ela, o que não permite que ela viva aquilo que ela quer, ou ainda que ela entenda, que ela se respeite, que ela se cure, se ressignifique. Porque tem muitas pessoas que têm vontade de ter novas experiências sexuais, mas se julgam. Olha só. Quer dizer, isso tudo é uma crença que foi colocada na pessoa, e não adianta a gente falar, não vou falar de religião, desculpa, gente. Chega uma hora que a gente vai entrar um pouquinho em religião, porque realmente, sabe, vamos colocar 90% das religiões são castradoras. Na verdade, assim, ó, se tu for observar, tem uma coisa. A gente consegue dividir entre sociedades matriarcais e patriarcais. Tá. Né? Então, aonde tu divide ali, a grande maioria, né, não podemos generalizar, mas a maioria das regiões onde a sociedade patriarcal foi predominante, a gente tem aquela crença de um Deus homem que te julga e te salva, ou a quem você deve ser temente. Sim. Então, assim, eu entendo que muitas pessoas se identificam com essa religião e tá tudo bem, mas no meu conceito não faz sentido eu ter medo de um Deus, né? Eu acredito que
que o sexo é vida, sexo é liberdade, sexo é autoconhecimento, sexo é amor, e eu não acredito que Deus fique triste comigo porque eu esteja pregando a liberdade do amor e do sexo. De forma alguma, de forma, concordo, nossa, mais do que 100% contigo, tenho plena certeza disso. Como que é esse mercado, Amanda? O OnlyFans é uma plataforma, explicando para as pessoas que não conhecem, é uma plataforma paga, né? As pessoas assinam Isso. os canais. Explica um pouco para a gente como é que funciona a metodologia, o que significa estar no OnlyFans. Então, vou te explicar assim, ó, Sérgio, vou te explicar o que aconteceu comigo, tá? Eu sou uma mulher que tem um relacionamento liberal. Para quem não entende isso, eu e o meu marido, a gente fica com outras pessoas, tá? Eu não me considero poliamorista, que é aquele casal que tem um relacionamento com outros casais, tá? Mas também não me considero puramente swinger, Tá. que eu não sou uma mulher que troca o sexo somente pelo sexo. Eu gosto de amar outras pessoas, eu gosto de amar os casais e as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, Perfeito. A gente tem, assim, um grupo de apoio, a gente tem alguns amigos que a gente... É como se fosse uma família. Tá. E aí a gente pode ter experiências sexuais juntos ou não. Okay. E aí, quando veio a pandemia, ficamos todos de castigo. Cortou tudo isso, né? Ficamos todos de castigo. Então, essas nossas brincadeiras de adultos, porque adultos também precisam de brincadeiras. Opa, e como? E como? As nossas brincadeiras de adultos foram castradas ali na pandemia, né? E então a gente começou a brincar com o celular. Mandava uma fotinho para mim, mandava uma foto do peito da amiga. Aí começamos a fazer videochamada. Aí uma hora eu me dei conta, digo, olha só, a gente deve ter outros casais que gostam da mesma coisa que a gente e que não estão tendo como fazer encontros reais. Sim, sim. Aí a gente começou a pensar nisso. Eu nem sabia que existia o OnlyFans, que eu já vou explicar o que é. Tá. E aí eu criei primeiro um canal privado no Telegram. Ok. Então eu criei um canal no Telegram, ali eu comecei a postar os meus nudes, de uma forma muito mais amadora do que eu faço hoje, mas tá tudo lá. Comecei a postar os meus nudes, comecei a postar fotos do meu marido, mais sensuais. E aí a gente estava fazendo isso e o pessoal da rede social, o pessoal do Instagram começou a me perguntar: Amanda, tem OnlyFans? Sempre que eu abria um stories, o pessoal perguntava. Caixinha de perguntas, toda caixinha de perguntas, alguém mandava sobre o OnlyFans. E eu não fazia ideia do que era. O que era esse negócio? Aí um dia eu disse assim, poxa, mas todo mundo me pergunta se eu tenho OnlyFans, deixa eu procurar isso na internet. Aí eu coloquei OnlyFans. Daí eu fiquei surpresa. Gente, para quem não sabe, o OnlyFans é uma plataforma, tá? Para venda de conteúdo. Uhum. Tu pode vender o que tu quiser. Tu pode vender receita de pastel, tu pode vender curso. No meu caso, eu vendo o meu conteúdo adulto e foi assim que o OnlyFans ficou conhecido, pela quantidade de produtores de conteúdo que migraram para lá. Tá. Então, é uma plataforma, é como se fosse uma rede social que não tem censura. Ok. E aí, assim, o pessoal assina canais, né? Isso. Oh, meu Deus, fala aí. Pessoal, já aconteceu, assim, muito engraçado, da gente sair com um casal que queria conhecer a gente, e aí chegar na hora do bate-papo, a gente descobrir que a esposa tinha assinado o nosso OnlyFans e o marido não sabia. Olha só, que barato. Agora, e essa comunidade toda, vocês se conhecem, vocês têm contato uma com a outra, os casais se conhecem, assim, um indica coisas pro outro, olha, tá rolando mais esse tipo de ação, esse tipo de vídeo, esse tipo de foto. Vocês têm essa troca dentro das tuas amigas, dentro do teu relacionamento? Então, assim, Sérgio, eu fui uma das primeiras gaúchas a trabalhar com a venda de conteúdo, com a venda e produção de conteúdo. Então, você sabe que eu sou do Sul e lá tudo chega a cavalo. Lá tudo é mais devagar, né? Então, eu acabei eu mesmo criando o meu ecossistema ali de amigas, de pessoas que eu conheci, de casais que também gostam de produzir conteúdo, porque tem que gostar. Quem faz só pela grana acaba não se dando tão bem. Tá. É um estilo de vida, entende? Tu tem que ter
O casal tem que estar muito empoderado para poder bater no peito e dizer é nós mesmos. Ok. A gente já sabe que vazou um vídeo, é isso mesmo, entendeu? Então o casal tem que estar muito bem resolvido. Tá? Entendo. Mas respondendo a tua pergunta, o que eu faço eventualmente são collabs, que são produções de conteúdo com mais meninas, aí a gente faz uma pegada mais divertida, assim. Mas o que realmente nutre a minha plataforma é como se fosse o meu diário sexual. Ah, que legal. Então, legal. a pessoa assina ali para saber o que está rolando, com quem que a gente está ficando, onde é que a gente está indo, qual é o motel. Basicamente é isso. Muito legal, muito legal. E você tem uma outra coisa, né, Amanda? Você saiu na capa da revista Sexy desse Recheio. mês, aqui está nas bancas. Recheio. Ah, tá. E como é que está esse mercado de publicações adultas? A gente fala publicações masculinas, mas não tem, eu acho que não tem mais essa publicação masculina. Tem mulher consumindo, tem gente, por favor. É uma revista que está em banca para quem quiser ir lá comprar. Como é que está esse mercado? Depois que a Playboy acabou, eu pensei que a gente pensa que acabou tudo, né? Playboy, que era o maior ícone de todos, né? É que assim, ó, a gente estava falando até agora sobre o comportamento por uma ótica sexual, né? Mas é interessante que a gente veja que mais uma vez eu retomo ao que eu disse no início. Nós, seres humanos, a gente é efêmero, né? E as coisas, elas tendem a mudar. Às vezes, uma coisa que está muito em alta hoje, amanhã já não faz mais sentido. Então, assim, eu acho que a revista ela já não é tão popular como foi nos anos 80, em seguida que começou a existir essa possibilidade do homem ver a intimidade de uma mulher, até porque essa mesma mulher ela já está no OnlyFans mostrando muito mais do que só a foto do peito. Então eu acho que perdeu um pouco a popularidade, entende? No entanto, ainda existe sim muitas pessoas que gostam, e eu estou tendo esse feedback porque eu saí na revista agora. Eu ganhei um concurso, por esse motivo eu fui para a revista, e eu já estou tendo um feedback do pessoal que quer saber como é que faz para receber um exemplar com autógrafo, como é que faz. Então eu entendo que mesmo o mercado tendo esfriado um pouco mais, ainda existe muitas pessoas que gostam e querem a revista. Que legal, que legal. Eu acho que é o seguinte, gente, mercados não morrem, eles deixam de ser consumidos. Mas, no fundo, as coisas sempre acontecem. Amanda, você encara o sexo como um produto à venda ou não? Na realidade, assim, ó, o que eu vou te dizer? Para mim, sexo é uma energia. Entende? E quando eu presto um serviço que envolve sexo, eu tô como em qualquer outro serviço, trocando a minha energia pela prosperidade financeira. Faz sentido para ti? Sim. Faz sentido. Eu acho que é legal. Então eu acho que falar de mercado talvez não seja a forma como eu seja o termo enxergo correto. isso. Não que não seja o termo correto, mas para mim, dentro do que eu acredito que eu faço, dentro do movimento que eu sei que eu faço na vida das pessoas, eu acredito muito, Sérgio, que sucesso não é só o dinheiro que você ganha, mas é a diferença que você faz na vida das pessoas. E eu não posso te mostrar aqui a minha case de sucesso, mas eu sei que eu faço a diferença na vida de muitas pessoas. Então, se você vai pensar nisso como mercado, então eu estou muito feliz neste mercado, mas para mim é mais do que isso. Sem dúvida. Não, eu também acho que é. Deixa eu falar um pouco agora do teu novo e-commerce de produtos eróticos. Como é que funciona essa coisa dos produtos eróticos? Ele vem crescendo, saiu um pouco daquela coisa da sex shop, que a gente tem vergonha de ir na sex shop. Gente, hoje sex shop é um local que você frequenta e para se entender, para conhecer, para participar. E importantíssimo,
Você pode ir sozinho, você pode ir com sua companheira, com seu companheiro, tem que frequentar. Mas hoje em dia, o que tem de sex shop virtual, e-commerce, é fora do normal, né, Amanda? E eu vou te falar assim, ó, a minha vontade de trabalhar com produtos eróticos, ela veio da minha necessidade, tá? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava numa crise no meu relacionamento e eu fui buscar artifícios que me dessem subsídio para melhorar aquela situação. E aí eu entrei numa loja de sex shopping. Naquela época era tudo muito difícil de acessar, era numa portinha lá no fundo. Isso, verdade, verdade. Até no fundo, tinha uma Aí, loja às vezes loja de lingerie na lingerie, frente, no fundo tinha sex shop. E aí a Anvisa não deixa colocar nos produtos para o que serve, então. E Na aí questão eu da tenho. Anvisa, que não deixa colocar. E aí eu tenho para te contar que era tudo muito pouco fácil de tu conseguir acessar e entender, né? Aí nessa época eu vim para São Paulo para fazer um curso de dança com um mestre egípcio que estava aqui em São Paulo. Aí eu vim aqui fazer um curso de dança e aí descobri que ia ter um encontro feminino, sabe? Um negócio assim só para mulheres. E era tipo um coquetel. E aí eu fiquei maravilhada, porque eram uns quantos estandes de produtos de sex shopping, as mulheres conversando sobre aquilo. E eu achei muito libertador aquele encontro. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso com as pessoas no Sul. Eu já tinha escola de dança lá. E aí eu segui com a minha escola de dança, mas eu sempre tive essa vontade de ajudar as mulheres a se despertarem para o seu autoconhecimento, para o seu poder feminino, né? E aí eu comecei a fazer um contrabando de produtos. Eu vim aqui em São Paulo, eu me atentava quando tinha esses eventos, eu queria saber das novidades e comecei a levar essas coisas para o Sul. E fiquei com essa vontade muito latente de ter ter um canal onde as pessoas pudessem acessar isso sem eu estar presente. Então, nesse ano de 2022, a gente fechou uma parceria com um outro casal que trabalha com a gente, são os nossos sócios, e a gente fez a Amor Carnal. Amor Carnal, além de produto sex shopping, tem uma linha que é nossa, especial para casais, onde a gente tem produtos, produtos de vestiário, coisa para casais fofos, que é o que eu me identifico. Que show, que show, que show, que show. Amanda, você falou uma coisa muito interessante. Você falou uma coisa legal. Você acha que as mulheres, eu sinceramente não concordo muito até com a minha pergunta, mas eu preciso te falar. Vocês acham que as mulheres têm mais necessidade de uma libertação sexual do que o homem? A repressão foi muito pesada em cima das mulheres? Foi, porque na realidade, assim, ó, se tu parar para analisar o que aconteceu, tá? As pessoas eram livres, elas podiam transar com o que elas quisessem, elas podiam ter a vida como elas escolhessem. Aí, quando começou o patriarcado, o homem começou a se preocupar para quem ele ia deixar a herança. Tá. E aí, a monogamia começou a existir, entende? Então, a monogamia ela foi uma construção social feita a partir da Igreja Católica e também desses homens que não queriam deixar bens materiais para filho de outro homem. Então aí a gente começou no momento onde a mulher ela só podia se relacionar com um homem, mas para o homem nada mudou. Entende? E aí as coisas foram evoluindo até a gente chegar aos nossos avós, que tu ia lá no velório do vô, tinha 2 viúvas. Verdade, verdade. Já vi muito disso. Era muito tradicional que o vô tivesse outra família. Muitas vezes a avó até era conivente, sabia daquilo, mas não tinha o que fazer. Então, assim, se eu for ficar falando contigo, Sérgio, sobre todos... Não é um feminismo, tá? Não entenda como um feminismo. Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu só estou trazendo os fatos, né? Até 1960 a gente não tinha pílula anticoncepcional, ou seja, a mulher ela não tinha domínio sobre o seu corpo, entende? Então, mais para trás do que isso, a gente tinha ali as leis que apoiavam a agressão à mulher de uma forma descarada. Se tu matasse a tua mulher
e tu conseguisse, e tu dissesse que tu tinha desconfiança de ter sido traído, tinha um amparo Tudo de lei estava que tinha um absurdo, gente, amparo pelo de amor de lei, Deus. tinha um amparo de lei que era a defesa da honra, que dizia que estava tudo bem, era um juiz homem que ia julgar, então estava tudo certo. Então, assim, o prazer da mulher ainda é uma coisa nova, é uma coisa que está sendo permitida, que está sendo buscada há muito pouco tempo. Então, muitas vezes o cara sai comigo e ele traz a mulher dele e fala assim, eu preciso que tu ajude a minha mulher porque ela está travada. O que eu vou te dizer? Cara, respeita a história dessa mulher. Claro, Observa claro. como é que ela foi criada, entende? Vocês têm que ter um pouco mais de paciência, porque a gente não visita a zona há milênios. Uhum. Entende? É Nossa, uma show. cultura Amanda, muito diferente. 10. Educação. Você acha que entra? Ou seja, a gente começar a ter um pouco mais de educação sexual, explicar para os nossos jovens. Não é questão. Ai, gente, hoje em dia, por incrível que pareça, nós temos vertentes políticas aí que não querem. Que criança não pode ser sexualizada. Ninguém está sexualizando criança aqui, por favor. Nós estamos simplesmente querendo explicar para os nossos jovens, adolescentes, o que é uma boa relação com pessoas. O sexo não é ele não é toda a educação sexual não é ensinar a fazer sexo. E por também favor. não é só o sistema reprodutor, né? É impossível. Exatamente. É importante que as pessoas reflitam sobre isso. Olha, Sérgio, o que eu posso te dizer? Às vezes eu me questiono sobre isso, sabe? Eu tenho amigas que são professoras de redes públicas e eu converso muito com elas a respeito disso, porque, assim, é importante que as pessoas consigam compreender que não pode acontecer de uma forma de se relacionar contemple toda a humanidade, entende? Então, você imagina assim, vamos usar o exemplo de religiões. Olha quantas religiões a gente tem. Aí você vai pensar no modelo de relação, aí de relacionamento só pode monogamia. Então, assim, eu entendo que a gente atribui muito o estudo em colégios religiosos como sendo um bom lugar para se estudar. E eu tenho os meus filhos em colégio de freiras. No entanto, eu acho muito importante que essa educação que tem na escola não conflite com o que eu tenho dentro de casa, entende? Sim. Então, assim, eu não preciso que as irmãs conversem sobre swing, mas eu preciso que elas tenham um entendimento que hoje existem novas formas de se relacionar. A gente tem muitas famílias aí que tem dois pais gays que cuidam muito melhor de uma criança do que um casal que está jogando a criança pela janela. Então, assim, então não é a questão do certo e o errado, a questão é o que está acontecendo na sociedade. E eu vou te dizer uma coisa, um dos grandes incentivadores para eu falar sobre a sexualidade na internet foi o meu filho, entende? Um dia meu filho falou assim para mim, meu filho perguntou assim para mim, mãe, tu ama o Eduardo? Eu falei, sim. Aí ele perguntou, se tu ama ele, por que vocês ficam com outras pessoas? Aí eu expliquei de uma forma bem simples. Eu falei assim, cara, tu tá com teu melhor amigo na festa. O teu marido, o teu amigo fica com uma gata. Falar, tá com uma gatona. Tu vai ficar feliz ou vai ficar triste? Aí ele falou, eu vou ficar feliz pelo meu amigo. Eu digo, então, meu filho, se eu tô numa festa com o Eduardo, que tá de madrugada comigo no pronto-socorro, que tá na reunião de pais, que tá trabalhando comigo de sol a sol, e aí ele vai lá e se interessa e fica com uma gatona. Eu tenho que ficar feliz ou triste por ele? Olha só. Isso é amor, isso não é posse, é diferente. Sim, aí sim. Ele ficou com uma carinha e disse, nossa, mãe, tu precisa falar isso para as pessoas. Olha só, né? Que show, que show. É tudo uma questão de ter muito respeito, né, Amanda? Ter respeito, ter muita compreensão, ter muita parceria. Sabe, que eu acho que é isso que está faltando para as pessoas de uma forma geral. A violência, tá, hoje em dia. Sabe, mas a violência contra mulheres, a violência contra homossexuais, sempre aconteceu. Felizmente, mas eu vou te falar uma coisa. Notícia hoje em dia, né?
eu acho que tem muita violência a pessoa sem falar de gênero, sabe? Porque também existe muita mulher manipuladora, e isso também é uma agressão, entende? Então, eu acho que toda vez que tu deixa de respeitar o limite do outro, tu precisa de ajuda, entende? Precisa fazer aí uma terapia, precisa procurar o que te faltou, o que te falta, para que tu consiga te curar antes de tentar se relacionar com alguém. Maravilha. Nossa, show de bola. Amanda, infelizmente nosso tempinho aqui, a gente só tem meia horinha no nosso programa, até já estouramos, mas não tem problema, porque bate-papo bom não tem essa de limite. A conversa estava boa, né? Tá, maravilha. E a gente pode continuar depois, se um dia você quiser voltar, topar voltar por aqui. O que eu queria só, Amanda, por favor, como que as pessoas te acham, como que as pessoas acham o teu e-commerce, como que as pessoas entram em contato com a Amanda Ismel? Olha, a forma mais fácil de vocês me acharem é Amanda Ismel, com 2 L's, né? A Ismel de cheiro mesmo, então é amandaismel.com.br, tá? Pelo meu site, tu consegue achar todos os outros canais. E a rede social que eu tô sempre presente é o Instagram. Tá. Então, ou seja, só colocar Amanda Ismel lá e a gente já te acha. Exatamente. Menina, primeiro de tudo, parabéns pelo teu trabalho. Muito legal, a tua cabeça. Você não só merece o título da mulher mais sexy do Brasil, mas você é, por causa de tudo isso, não somente pela beleza, mas pela cabeça que você tem, pelo teu conhecimento, pela mensagem que você passa para as pessoas. Então, não muda nunca, tá? Seja como você Obrigada, porque eu acho que o mundo precisa de pessoas como você. E, por favor, tendo novidades, tendo pessoas que queiram vir aqui falar sobre questão de relacionamento aqui no Café Cultural, nossas portas estão sempre abertas para você. Tenha plena certeza disso. Obrigada, amigo. Obrigada. Até a próxima. Valeu. E a todos vocês, até a próxima. A todos vocês que acompanharam mais essa edição do Café Cultural, nosso abraço e até semana que vem. Um abraço, gente. Valeu.